Muito bem, eu quero convidar você que está aqui e você que está na sua casa para abrirmos juntos a palavra do Senhor nesta noite. Baixa só um pouquinho o fundo aqui, Jorge. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Um pouquinho mais, Jorge, só um pouquinho. Tá bom. Atos capítulo 9, a partir do versículo 36. Você que está na sua casa, abra a Bíblia também. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos nos alimentar da palavra de Deus e vamos descobrir o que o Senhor tem preparado para nós neste culto especial. Quinta-feira é o culto do milagre. E o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Diga comigo, meu Deus é um Deus de milagres. O tema da ministração de hoje, falando de milagres, é a ressurreição de Dorcas. Uma mulher que foi ressuscitada, através da oração de um homem de Deus chamado Pedro. Então eu creio e creio que você acredita também que há poder na oração da fé. A oração feita por um justo, ela produz efeitos maravilhosos na nossa vida. Vamos orar, amados? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te damos graças, te rendemos, ó Deus, louvor e adoração nesta noite. E agora estamos aqui na tua presença, com o nosso coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Fala conosco e derrame sobre nós as tuas bênçãos. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor então. Atos, capítulo 9, versículo 36. A palavra do Senhor nos diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que, traduzido, se diz Dorcas. Esta discípula estava cheia de boas obras e de esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias que, enfermando ela, veio a morrer. E, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir estar com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Quantos acreditam que as nossas batalhas são vencidas na oração? Diga amém. Olha aí, vou ler de novo 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isto foi notório por toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Amém, queridos? Levante a mão e diga comigo assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem crê nisso, diga amém. Assente agora no seu lugar, meu querido, minha querida. Glória a Deus. Muito bem. Levante a sua cabeça
Ninguém se distraia, ninguém ande agora, ninguém converse, a não ser nossos diáconos que estão trabalhando para o bom andamento do culto. Mas, como eu falei agora há pouco, hoje o nosso culto é um culto de fé, é um culto de milagres, e daqui a pouco nós queremos orar com vocês, nós queremos falar com Deus. O nosso Deus salva, o nosso Deus liberta, o nosso Deus transforma o pecador, e o nosso Deus faz milagres. Quem é um milagre vivo aqui, levante a mão, ó. Bata no peito e diga: eu sou o milagre. Amém, glória a Deus, né? Que bom que nós temos essa consciência. E você que está em casa aí, eu tenho certeza que você também tem consciência de que você é um milagre de Deus. E nós acabamos de ler aqui sobre um milagre extraordinário, queridos. Um milagre que é o milagre da ressurreição. É quando um morto volta à vida pela ação do poder de Deus. Dizem aí fora que enquanto há vida há esperança, né? Mas depois que a pessoa morre, aí acabou, né? Mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem poder sobre todas as circunstâncias, inclusive a morte. Então eu quero dizer a você que está aqui no culto e você que está em casa, se você está vivendo uma situação desesperadora, não permita que o seu coração se aflija. Acalme o teu coração, acalme o teu espírito. Tenha certeza de que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. O poder de Deus, ele não falha. Nós precisamos manter a nossa fé lá em cima. A gente precisa acreditar que da mesma maneira como Deus agiu no passado, Ele continua a agir nos nossos dias. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Estamos aqui na presença de Deus, buscando ao Senhor de todo o nosso coração e acreditando que Ele vai atender às nossas orações, acreditando que Ele vai nos abençoar. E esta mulher, ela era conhecida, essa mulher de nome Dorcas, ela era conhecida por uma característica. Ela era conhecida pela sua generosidade. E ela era tão querida, ela era tão amorosa, que quando ela morreu, ela deixou saudades. Porque tem gente por aí, né, que quando morre, ele é tão ruim, ele é tão terrível, tão maligno, que tem gente que quando morre, alguém diz assim: já foi, como é que diz aí fora? Já foi tarde, né? A Bíblia diz que quando o faraó que oprimiu o povo lá, né, quando o povo de Israel começou a se multiplicar na terra do Egito, aí teve um faraó que baixou um decreto, que todos os meninos que nascessem das hebreias, né, deveriam ser mortos, né? E aí o que aconteceu aí foi que os filhos de Israel mais se multiplicaram, né? Então foi tanto sofrimento, que quando esse rei do Egito morreu, os filhos de Israel suspiraram. De tanta maldade, de tanta ruindade, né? Mas essa mulher aqui, ela morreu e deixou saudades. E eu pergunto para você uma coisa, né? Todos nós aqui sabemos que um dia, se Jesus não voltar, um dia nós passaremos dessa para a eternidade. E se for esse o caso, quem gostaria, se for esse o caso, de quando chegar a sua hora você deixar saudades? Levante a mão para me ver, ó. A gente tem que pensar nisso. E essa mulher aqui deixou saudades. Você vai ver aqui no texto. Ela era querida, ela era conhecida pela sua generosidade, mas ela era conhecida por outras coisas. A Bíblia diz aqui no versículo 36 que Dorcas era uma discípula de Jesus. O que é um discípulo? É aquele aluno que segue os ensinamentos do seu mestre. E nós temos um mestre, esse mestre se chama Jesus. Ele nos ensina o caminho da vida. E nós estamos a cada dia procurando aprender cada vez mais. E Jesus disse: aprendam comigo,
porque eu sou manso e humilde de coração. E se vocês colocarem em prática os meus ensinamentos, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Amém, queridos? Por isso nós devemos nos esforçar para sermos não apenas ouvintes, mas praticantes, porque discípulo não é aquele que ouve apenas. Discípulo é aquele que ouve e coloca em prática. E essa mulher chamada Dorcas era conhecida, a Bíblia faz questão de registrar, que ela era uma discípula de Jesus. Outra qualidade, outra característica que ela tinha, é que ela utilizava os seus dons, os seus talentos naturais, para servir aos outros. Essa mulher, Margaret, ela tinha uma função parecida com a sua. Ela era costureira. Olha que coisa. Às vezes alguém fala assim, eu queria ser um grande empresário. Eu queria. E olha, não tem nada errado em você querer uma profissão, né, bem remunerada, uma profissão que vai de repente empregar muitas e muitas pessoas. Mas diante de Deus, querido, toda profissão honesta, ela tem seu peso, ela tem seu valor. E nós precisamos entender que Deus nos deu talentos espirituais e nos deu habilidades materiais. E a gente tem que colocar tudo aquilo que Deus nos dá, seja no âmbito espiritual ou no âmbito material, tudo isso deve ser exercido para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo isso para a glória do Senhor. Você pode glorificar ao Senhor com as suas palmas? Pode? Aleluia! Olha aí que coisa linda! E ela costurava para quem? Para quem que ela costurava? Ela costurava para os órfãos e necessitados. E olha que coisa, então você vai vendo essa mulher exercendo aí uma série de coisas, né? E ela tinha, você vai ver aqui no texto, ela tinha amigos que se importavam com ela. E eu pergunto, quem tem amigos aqui? Ih, pastor, não tem amigo não. Às vezes alguém pode dizer assim: pastor, eu tenho bastante colega. Ok, isso é uma verdade. Mas amigos, eu acredito que pelo menos alguns, nem que sejam poucos, a gente tem que ter. Amém, amigo? Amém, queridos? Amém, queridos? Às vezes alguém fala assim: eu não tenho amigo. Tá, mas você investe em amizade? Porque tem gente que o negócio dele é só o vem a nós, né? Só vem a nós, né? O vosso reino, nada. A amizade dele é só uma via única, né? Não é de mão dupla. E aí você vai ver aqui nesse texto algumas coisas aqui interessantes. Olha aí, ó. E olha aí para a sua Bíblia, versículo 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. A mulher que era discípula de Jesus, a mulher que usava seus talentos espirituais e materiais para ser bênção na vida dos outros, ela também passou por problemas, por necessidades, por dificuldades na área da saúde, né? Teve um problema físico, adoeceu e faleceu. Tem gente por aí que ensina, né, que crente não passa luta, é só vitória, né? Mas eu pergunto, crente passa luta? Passa ou não passa? Sim ou não? Quem passa luta aí, levanta a mão para me ver, ó. Quem já ficou doente aí, levanta a mão para me ver, hã? Quem já passou alguma dificuldade financeira, levanta a mão aí. Olha aí, ó. E ela era discípula. Ela não era apenas uma que entrava aqui a palavra no ouvido e saía no outro. Era uma discípula, cheia de boas obras, uma pessoa querida, uma pessoa de Deus, que fazia a vontade de Deus, que era bênção para a comunidade. Mas isto não a impediu de passar por um período de sofrimento que culminou
com a sua morte. Eu fico observando, às vezes tem pessoas que vêm na igreja, mas eles só vêm na igreja quando as circunstâncias são favoráveis. Passou algum problema, passou alguma luta, enfrentou alguma dificuldade, essa pessoa se afasta de Deus. Ela deixa de vir na igreja. Ela não se firma, né, na palavra de Deus. E essa mulher aqui enfrentou todas essas dificuldades e morreu. Mas eu entendo uma coisa, queridos. Você acredita que em tudo Deus tem um propósito? Gente, entenda isso. A gente não vive aí, né, como um zero à esquerda, como mais um no meio da multidão. Nós somos filhos de Deus. Todas as coisas que acontecem conosco, a Bíblia declara que tudo contribui, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que você não gosta, até aquilo que você não entende, até aquilo que te causa algum tipo de desconforto, até alguma situação que te faz sofrer, Deus tem um propósito nisso. Então, quando Deus permitir que enfrentemos alguma adversidade na vida, a gente não tem que orar dizendo assim: Deus, afasta de mim, Pai, essa situação o mais rápido possível. Não, a gente tem que falar assim para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Segundo, qual é o propósito de Deus nessa situação que eu estou enfrentando? Deus tem um propósito que agora, nesse exato momento, talvez eu e você não estamos entendendo. E por que a gente não entende? Porque a nossa mente, diante da mente de Deus, é muito pequena. A nossa capacidade de compreensão diante, né, da onisciência de Deus é pífia, é insignificante. Deus está nos conduzindo, muitas vezes, Deus nos conduz por caminhos que nós desconhecemos. A gente fala assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que tem tanta gente ruim, tanta gente que faz tanta coisa errada, e ele parece que só vive numa boa? E eu que te sirvo estou passando por essa situação. Acredite, queridos, Deus é um Deus de planos. Amém, amados? Lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer assim: graças a Deus que Deus estava comigo nesse processo. E essa mulher adoeceu e veio a morrer. E aí você vai ver aqui no versículo 37, olha aí para a sua Bíblia, ó, a gente vai ver 3 coisas importantes aqui para a gente orar, pedindo a Deus um milagre, ó. Versículo 38 diz assim, ó, e aí a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus deve ser o nosso primeiro recurso na adversidade. Olha aí, ó. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Olha aqui para mim, gente. Olha para mim, ó, levante a mão e diga assim: oportunidades. Diga: as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho não podem ser desperdiçadas. Olha para o vizinho e fala para ele: não desperdice oportunidades. Diga para ele aí, ó. Olha aqui, ó. Oportunidade dura para sempre? Olha para mim. Oportunidade dura para sempre? Sim ou não? Sim ou não? A porta está aberta, mas chega uma hora que a porta vai fechar. É igual a porta da graça. A porta da graça hoje está aberta. Qualquer um pode entrar, mas vai chegar um momento que ela vai fechar. A misericórdia de Deus em relação à salvação da humanidade não vai durar para sempre. A porta da graça está aberta, mas vai chegar um dia que ela vai se fechar. É igual a porta da arca de Noé, ela ficou aberta por muitos anos, mas chegou o momento que Deus fez o quê? Ele fechou a porta da arca por fora, e aí quem entrou, entrou, e quem estava fora ficou e pereceu no dilúvio. E aí a Bíblia declara que Dorcas morre. E quem estava numa cidade vizinha? Quem estava numa cidade vizinha? O apóstolo Pedro.
Gente, olha esses dois discípulos aqui, que discípulo mente aberta. Gente que sente o cheiro da oportunidade. Por isso, queridos, você que está aqui no culto, você que está em casa, vamos pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais, porque às vezes a oportunidade está passando aqui na nossa frente e a gente está assim, ó, a gente não está vendo nada. Ela só falta pular em cima da gente e falar assim, me pega, me agarra aqui, e a gente não está vendo. Está igual aquele servo lá do Eliseu, né, o Geazi. Ele estava vendo o que, o Eliseu? A casa cercada de carros e cavalos de fogo, e o outro só enxergava problema. Ai, homem de Deus, nós vamos morrer, estamos cercados pelos inimigos. Aí chegou o momento que Eliseu fez uma oração. Deus abre os olhos desse moço para que ele enxergue a mesma coisa que eu estou vendo. Então esses discípulos estavam ali reunidos, né? Eles estavam ali num quarto onde estava o corpo de Dorcas, né, sendo preparado ali, né, para o sepultamento. Era o momento ali do velório. E de repente alguém falou ali, alguém comentou assim, sabe quem está na cidade vizinha? Quem? O apóstolo Pedro, o homem de Deus, acabou de chegar aqui na cidade. Eles falam assim, então rápido, vamos lá atrás dele. Olha que coisa. Mas você sabe o que é isso aqui, gente? Olha aqui, ó. Essa mulher sabia investir em amizades. Ela utilizava os dons dela para abençoar outras pessoas. E aí o que acontece? Essas pessoas que foram abençoadas por ela, que agora ela estava morta, não podia fazer mais nada. Eles falaram assim, Pedro está aqui. A unção de Deus está sobre a vida dele. Vamos atrás do homem de Deus, vamos buscá-lo. E aí mandou 2 mensageiros e disseram para ele o que? Por favor, venha depressa. Porque mais algumas horas, né, quem sabe no mesmo dia, final do dia, Dorcas seria o quê? Seria sepultada. Por isso, queridos, quem acredita, o ano ainda não acabou, gente. Não joga a toalha não, não desista não. Talvez alguém fale assim, pastor, eu não vejo a hora de 2023 ir embora. Vai embora, ano chato, ano complicado, ano difícil. Quem sabe, queridos, quem sabe Deus deixou o melhor para o finalzinho desse ano. Você não entendeu, vou repetir para você que está aqui e para você que está em casa. Ei, você que está dizendo assim, adeus ano velho, feliz ano novo, vai embora 2023. Quem sabe Deus deixou o melhor para esse finalzinho de ano. Quem recebe, diga aleluia. Não joga a toalha, não desista. Um monte de gente ali naquele quarto chorando, se lamentando, mas 2 discípulos, 2 que foram abençoados através do ministério dessa mulher. Qual era o ministério dela? Qual era o ministério? Praticar boas obras. Essa mulher era uma discípula de Jesus e usava os seus talentos para abençoar os outros e evangelizar pessoas através do dom que Deus tinha dado para ela. E agora eles falam, Pedro, rápido Pedro, venha correndo. E eu pergunto para você que está aqui nesse culto, você crê que Deus é o nosso socorro em tempos de angústia? Quem crê nisso, diga glória a Deus. E aí o que acontece aqui, olha aqui, eu até anotei aqui, olha, buscar o auxílio imediato de Deus revela 2 coisas, revela fé e sabedoria. Às vezes a gente, quando está enfrentando uma luta, a gente busca tantas saídas, tantos caminhos, tantas opções. Ali tem o fulano de tal, ali tem não sei quem, e não está errado muitas vezes você buscar o apoio e a ajuda de pessoas que estudaram e têm preparo para isso. O errado é quando você deixa Deus por último. Pelo contrário, Deus tem que ser sempre a primeira opção. Amém, amados? Antes de você tomar qualquer decisão na vida, antes de você sair para enfrentar uma situação, né, uma luta, um problema, uma crise, a gente tem que orar, a gente tem que buscar a presença de Deus. E foi o que esses discípulos fizeram. Eles fazem o que? Olha aqui, versículo 38. Olha aqui, E como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali,
lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Agora olha para o versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Diga comigo assim, fé, diga comigo, fé e lamentações não podem caminhar juntas. Olha aqui para mim, olha. Pedro chega na casa, e quando ele entra naquele quarto, imagina, gente, olha que coisa, todas aquelas mulheres viúvas, órfãos, eles estavam ali chorando, imagino, aos prantos, né? Todos nós aqui já fomos em velório, já fomos em sepultamento, e o ambiente não é de alegria, é de tristeza. Tem gente que desmaia, tem gente que grita, tem gente que chora, se desespera. E esse era o ambiente, esse era o clima. E olha, a Bíblia declara aqui no texto que eu li com vocês, que essas viúvas, os órfãos, os necessitados, chegavam diante de Pedro e diziam assim: aqui, apóstolo Pedro, olha as roupas que ela costurava para a gente, essa roupa que eu estou usando foi ela que fez. Aí cada um começava a chorar dali, chorar daqui, era aquela coisa bem triste. E aí você vai ver no versículo seguinte, olha aqui, ó, olha o versículo 40, olha o que Pedro fez. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas. Alguém vai dizer assim: pastor, mas Pedro era tão insensível. É porque chorar não adiantava, lágrimas naquele momento não ia resolver nada. Há momentos em que você tem que chorar, mas depois do choro você tem que agir. Quem está me entendendo, diga amém. Tem que fazer alguma coisa, não pode ficar ali só chorando de luto, aquela coisa toda. Tem gente que, aconteceu uma coisa comigo e eu nunca mais me recuperei. Tá, mas foi quanto tempo isso? 10 anos atrás, 20 anos atrás. Olha, foi há 50 anos. Gente, olha aí, ó, tem que fazer a coisa girar, tem que fazer a coisa andar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A gente não pode viver de passado. E Pedro entendeu o quê? Essas pessoas que estão aqui nesse desespero, elas não estão na mesma fé que eu estou nesse momento. E eu pergunto para você que está aqui e para você que está em casa: quem são as pessoas que andam com você? Aquele com quem você se relaciona te põe para cima ou te põe para baixo? Que tipo de ensinamento, que tipo de conversa você está ouvindo? Há um ditado aí que diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Imagina se Pedro estivesse ali naquele ambiente de tristeza, de luto, de lamentação, de reclamação, de tristeza. Nada ia acontecer. Então ele fez o quê? Senhoras, pessoal, aguardem ali fora, esperem um pouco, porque agora eu vou orar. Eu conheço o meu Deus, eu creio no poder da oração, e o Deus a quem eu sirvo vai fazer um milagre. Quem tem um Deus de milagres aí, levante a mão e diga amém. A fé, ela olha o impossível. A dúvida olha para as incertezas. Aquelas mulheres deviam dizer o seguinte: quem é que vai fazer as nossas roupas agora? Quem é que vai fazer as nossas túnicas? Ai meu Deus, que saudade, que tristeza. Ai, que pena que essa mulher se foi. Mas Pedro estava recebendo de Deus uma palavra revelada para liberar ali naquele momento, para mudar aquela realidade. Você sabia que Deus pode mudar a realidade que você está vivendo aqui nesse culto? Quem sabe você está vivendo aí uma realidade sombria, difícil, sem perspectiva. Ano está terminando e talvez aquilo que você alimentou o ano todo até agora não aconteceu. Mas uma oração, gente, uma palavra liberada do trono de Deus, ela pode mudar a nossa vida. E aí a gente tem que fazer o que? A gente tem que mudar a nossa mentalidade.
A gente tem que trocar esse pensamento de negativismo, de derrota, de que não vai dar certo, que já era, que já acabou. Não acabou nada, gente. Enquanto tem vida, tem esperança. E se a vida se for, o nosso Deus está acima do poder da morte. Ele pode todas as coisas, gente. Amém, amados? O que Pedro faz? As outras estavam chorando e mostrando as peças de roupa que a Dorca fazia. Aí Pedro diz aqui no versículo 40: mas Pedro, fazendo-as sair, colocou-a todas para fora, colocou-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se assentou. Diga glória a Deus. Olha aqui para o pastor que a gente vai orar. Pedro precisou se livrar de algumas pessoas que estavam ali no quarto, né? Ele não foi rude, não foi grosseiro. Ele só falou assim: aguarda um minutinho ali fora. Às vezes um médico vai atender um paciente e o paciente está acompanhado. E às vezes ele diz assim: olha, por favor, aguarde ali fora. É assim ou não é? Sim ou não? O acompanhante, aguarde ali fora. Porque às vezes o acompanhante vai falar demais. Ô doutor, eu não sei não, eu pesquisei na internet e eu vi que esse negócio aí, o pessoal diz, aí começa a falar um monte de coisa. Então o médico fala assim: aguarda ali fora, deixa eu só conversar aqui com o paciente. Então Pedro falou assim: fica aí fora, aguarda aí um minutinho. Você já parou para pensar que às vezes você, nós que estamos aqui, você que está em casa, de repente a bênção que a gente está buscando, aquela mudança de vida que a gente está tentando, talvez ela ainda não ocorreu porque tem coisas dentro de nós que a gente tem que deixar de lado. A gente tem que parar e dizer assim: olha, eu preciso, posso usar uma expressão aqui, gente? Sim ou não? Eu preciso tomar vergonha. Eu preciso acordar para a vida. Eu não posso ser a mesma pessoa de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Eu tenho que deixar algumas coisas para trás. Paulo, ele falou assim, olha o que Paulo falou: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino e me comportava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Eu deixei as infantilidades, as meninices. E Pedro fez o quê? Colocou para fora aquelas pessoas que poderiam bloquear aquela ação divina naquela sala. Quem sabe tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa deixar para trás. Você quer ver? Quer ver uma delas? Isso só acontece com os outros, comigo não acontece. Você sabia que tem gente assim? Sabia que tem gente assim? Isso aí não acontece comigo não. Eu já vim na igreja uma vez, já vim duas, já fiz uma campanha, já fiz não sei o que, não sei o que. Gente, vai acontecer sim. Se não aconteceu ainda, é porque o tempo de Deus ainda não chegou. E quando chegar, gente, Ele vai te dar uma coisa boa, uma coisa extraordinária. Quem crê e recebe, diga glória a Deus. Então a gente tem que acreditar nisso. Pedro eliminou aquelas coisas. Agora está ele sozinho no quarto. A Dorcas ali morta, com o corpo frio, né? Inerte. E agora é ele, Deus. Ele dobra os joelhos, ele começa a orar. Agora, não adianta só ficar orando e não agir não, viu? Você veio aqui na igreja, está ouvindo a palavra, vai receber oração, você está em casa acompanhando o culto, mas quando terminar o culto, quando você sair aí para fora para enfrentar a vida, você tem que abrir a boca e liberar a palavra de Deus. Você tem que profetizar. Você tem que declarar no nome de Jesus: essa situação vai mudar, essa realidade vai mudar, porque Deus está comigo. Eu creio na palavra de Deus. Amém, amados? A Bíblia declara que Pedro se põe de joelhos, Pedro ora, e depois da oração, agora ele vai agir. Ele se coloca diante daquele corpo e diz assim: olha aqui, olha aí. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Diga glória a Deus. Diga comigo: não existe impossível quando o poder de Deus
está sobre a minha vida. Quem crê que o poder de Deus está sobre você, diga amém. Olha que coisa, gente, para a gente concluir e orar. Ele diz assim: Tabita, Dorcas, a ti te digo, levanta-te. Ela se levanta, se coloca de pé, ela é ressuscitada. E olha o que acontece para a gente concluir aqui, ó. Versículo 41, olha aí, ó. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Diga glória a Deus. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Quem crê que Deus pode reverter qualquer situação, por mais difícil que seja, levante a mão e diga amém. No lugar de um culto fúnebre, sabe o que aconteceu? Houve alegria. Aquelas mulheres que estavam ali chorando: oh, apóstolo Pedro, olha a roupinha que ela fez aqui, ela não está mais entre nós. Aquele choro se converteu em alegria quando Pedro desce as escadas, porque ela estava num quarto alto, num sobrado. Pedro desce as escadas trazendo Dorcas ao seu lado, e ele apresenta aquelas viúvas, aqueles órfãos, e eles se regozijaram com uma alegria tão grande, gente. E ó, olha aí, ó, a Bíblia declara que todos os moradores dessa cidade chamada Jope, um grande número de pessoas dessa cidade, ao ouvir esse testemunho de milagres, eles se converteram e receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Então eu quero orar com você aqui nessa noite, mas eu declaro aí sobre a tua vida: olha, não desista, não entregue os pontos, não jogue a toalha, porque Deus pode reverter a situação que você está enfrentando. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode? Aleluia. Se coloque de pé na presença do Senhor. Nós vamos orar com vocês. Quem crê que Deus está nesse lugar, diga amém. Olha aqui para o pastor, ó. Essa cidade tem uma história interessante. Foi nessa mesma cidade aqui de Jope, foi nesse mesmo lugar onde Jonas fugiu da presença de Deus, né? Foi nesse mesmo lugar aqui, para ir para a cidade de Tarsis. Foi nessa mesma região aqui. E centenas de anos depois, nesse mesmo lugar acontece um milagre de ressurreição. Um milagre que impactou a vida de milhares de pessoas ali naquela cidade. Quando Deus realizar um milagre na sua vida, e não vai demorar não, quem toma posse diga amém. Muita gente será impactada através daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Nós vamos ungir vocês aqui nessa noite. Eu convido aqui, Felipe, por favor, querido, faça essa unção. Eu quero que você venha no altar agora. Venha, faça uma fila, venha no altar. Mestre, eu preciso de um milagre. Você vai receber a unção, vai retornar. Transforma a minha vida, meu estado. E ainda de pé, nós vamos orar. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Glória a Deus. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre.
Deus tem esse milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Foi assim também com Dorcas, aleluia. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, glória a Deus. Coloque a sua mão no coração, meu querido. Dorcas havia morrido. Quem sabe alguma coisa você pode até pensar que já morreu, alguma coisa já ficou para trás, alguma coisa se perdeu pelo caminho, mas Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: anime o teu coração, meu filho. Coloque a tua esperança, a tua fé, a tua confiança no meu poder. O Deus a quem nós servimos, amados, é um Deus de milagres, aleluia. Esta mulher era uma discípula de Jesus. Você também, nós que estamos aqui, você que está em casa, somos discípulos do nosso mestre chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. E se nós estamos andando segundo os ensinamentos dele, se nós aplicamos estes ensinamentos na nossa vida, nós seremos bem-aventurados, seremos abençoados. Quando a adversidade bater à nossa porta, o Senhor será o nosso refúgio e fortaleza, será um socorro bem presente na hora da angústia. Alguma coisa precisa ser removida, então vamos pedir ao Senhor: me ajude, Pai, a remover agora. Pedro removeu daquela sala os pranteadores, aqueles que estavam chorando. Aquilo ali não ia contribuir em nada. Tem gente que só fica reclamando, murmurando o tempo todo. Isso não vai mudar a tua vida e nem a minha, queridos. A gente precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos orar a um Deus que tudo pode fazer. Vamos orar agora, vamos colocar a nossa necessidade na mão do Senhor. E assim como aconteceu com Pedro, vai acontecer conosco também. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra e aprendemos por meio dela que nada é impossível para o Senhor. Dorcas é testemunha disso, a vida dela é testemunha da grandeza do Teu poder. Esta mulher morreu, mas alguém que estava vivo, alguém se prontificou aí atrás da solução. E a solução está no Senhor, a solução dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas incertezas, a solução que precisamos para mudar a história da nossa vida, a solução, a resposta que necessitamos para dar um sentido para a nossa existência, ela está no Senhor. E eu quero pedir nesta noite, toque em cada pessoa que aqui está, essa pessoa que está orando conosco aqui nesse culto de milagres. Deus, nós aprendemos aqui que o apóstolo Pedro, ele não ficou focando nas reclamações, nas lamentações, nos choros daquelas pessoas, nas tristezas que ali se manifestavam através dos órfãos e das viúvas. Ele levantou os olhos aos céus, ele ergueu um clamor ao trono da graça. Ele sabia o Deus em quem ele havia crido e confiava de todo o seu coração. E quando ele se levantou daquele tempo
de oração, ele se levantou com unção, com poder e autoridade para abrir a boca e ordenar que aquela situação fosse revertida pelo poder de Deus. Então nós te pedimos, ó Deus, nos dê o poder, nos dê a unção, nos dê a graça que vem do céu para abrir a boca, para levantar as nossas mãos e declarar que algo novo, algo sobrenatural vai acontecer na nossa vida, vai acontecer na nossa família, e que coisas novas o Senhor tem para nós ainda nesse final de ano, Pai. Em nome de Jesus, que cada pessoa que está nesse culto, que aqueles que estão em casa, recebam essa palavra, que os doentes sejam curados, aqueles que se encontram com algum problema difícil, que possam encontrar a solução através do teu poder, que haja alegria, assim como houve alegria, a tristeza que estava, meu Deus, na casa de Dorcas, deu lugar a uma alegria sobrenatural. E a tua palavra declara que este milagre, que num primeiro momento foi motivo de tanta tristeza, Pai, aquela situação que envolvia tanta tristeza, ela se tornou uma alegria tão transbordante, que a notícia daquele milagre se espalhou por toda Jope, e muitos se converteram, muitos receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Que possamos entender que em tudo o Senhor tem um propósito, que o Senhor nos ajude a descansar na tua palavra e acreditar que coisas boas, coisas novas e maravilhosas o Senhor tem para a nossa vida. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Levante as mãos e diga: coisas novas o meu Deus tem para a minha vida. Olhe para quem está do seu lado e diga: coisas novas o Senhor tem para você. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode? Aleluia. Assente, amados, aí no teu lugar, em nome de Jesus. Quem recebe a palavra de Deus, levante a mão e diga amém. Amém, amém, queridos. Que possamos fazer como Pedro, né? Que possamos, na hora da dificuldade, dobrar os joelhos e falar com Deus. Ele tem a resposta, Ele tem a solução para os nossos problemas. Amém? Muito bem, eu quero convidar você que está aqui no culto, quero convidar você que está em casa, para que juntos nós venhamos adorar ao Senhor agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que é dizimista, seja fiel ao Senhor. Honre ao Senhor com os talentos, com os dons, com as bênçãos que Ele te dá. Amém, queridos? Amém? A Bíblia diz assim: honra o Senhor com a primícia da tua renda, e o teu celeiro vai transbordar. O que Dorcas fez? Ela serviu ao Senhor com os talentos que Deus deu a ela, evangelizando, né? Fazendo ali, né, boas obras para aquelas pessoas. E quando ela morreu, o que aconteceu? Tudo aquilo que ela fez foi revertido em benefício dela. As pessoas se lembraram dela e os disseram: ó, Pedro está aí, vamos lá correndo, vamos chamar ele. Mas já pensou se ela fosse uma pessoa ruim, egoísta, malvada, ruim? Já foi tarde, né? Mas a Bíblia diz que quando todo mundo se lembrou das coisas maravilhosas que ela fez. Aquilo que a gente faz, querido, fica em memória diante de Deus. Tanto o que a gente faz para o Senhor, como faz para o próximo. E a Bíblia declara: tragam dízimos e ofertas para que haja mantimento na minha casa. Que você honre ao Senhor com o teu talento, com os teus dons. Deus te deu sabedoria para você ganhar dinheiro, te deu sabedoria para você exercer uma profissão. Aí você vai lá, prospera, Deus te dá uma renda. Honre ao Senhor com a primícia da tua renda. Senhor, está aqui, ó, vou te honrar, vou dar a 10ª parte que pertence ao Senhor. Deus vai abençoar você. Amém, amados? Então você que está aqui, você que está em casa, nós vamos ofertar, vamos dizimar. Aqui está a conta corrente da igreja. Para você que está distante,
ou até mesmo aqui, se for o caso, você pode participar desse momento especial através aqui das informações aqui da chave Pix, aqui da agência, do número da conta, para que você possa participar desse momento de semeadura no reino de Deus. Amém? Vamos orar então. Pastor Elisandro, faça essa oração. Vamos orar pelos nossos dizimistas e ofertantes nessa noite. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu quero apresentar agora os dizimistas e ofertantes nas tuas mãos. Pai, nós não somos merecedores de nada, Pai. Aqueles que estão entregando o dízimo à tua casa, Pai, que o Senhor possa abrir as janelas do céu em favor da vida deles, Pai. Se tem alguém que está aqui ou que está em casa, que está desempregado, passando por uma situação financeira, que o Senhor possa abrir as portas para esta pessoa, Pai. Aquelas pessoas também que vão ofertar nesta noite a tua casa, que o Senhor possa prosperar, Pai. E aquelas que não puderam, que o Senhor possa abrir, Pai, portas para elas também. Eu abençoo a cada um nesta noite com a unção da prosperidade, porque nós sabemos que o Senhor é Jeová Jiré, aquele Deus que provê todas as coisas. Nós entregamos e abençoamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Amém? Você que vai consagrar seu dízimo, vai consagrar a sua oferta, você que vai honrar ao Senhor com seus dons, com seus talentos, com as bênçãos que o Senhor te deu, venha no altar. Você que está em casa, participe desse momento. Abençoe a obra de Deus e com certeza o Senhor vai abençoar você em nome de Jesus. Deus abençoe nossa querida irmã Roseni. Olha, dá até para fazer uma dupla, ó, Ivani e Roseni, olha aí, ó, olha a dupla, Ivani e Roseni, olha aí, ou Roseni e Ivani, né, não sei, né, dá para fazer uma dupla, né, eita, tá pesado, hein, olha que bênção, hein? Fez até barulho. Deus abençoe, queridos, Deus abençoe nossos dizimistas e ofertantes, em nome de Jesus. Gente, são 9h05, já estamos nos aproximando do final do culto. A pastora quer dar um aviso aqui rapidinho sobre vai falar aqui. Amém, queridos? É o seguinte, lembrar duas coisas. Domingo agora é a ceia do Senhor, para que ninguém falte, né? Nós não podemos faltar à ceia do Senhor, só se houver alguma tragédia na nossa vida, mas eu creio que não vai haver. Outra coisa é o seguinte, no grupo lá das mulheres, né, nem todos estão no grupo, eu pedi para que as pessoas que tragam alimento para a igreja trouxessem, além do alimento, alguma coisa para a gente fazer uma cesta de Natal. Eu já expliquei para algumas pessoas aqui por que a gente vai fazer isso, né? Então, além do alimento, se você puder trazer alguma coisa que vai numa cesta de Natal, por exemplo, um bombom, um leite condensado, um creme de leite, uma azeitona. Então, se você puder, Deus vai te abençoar também. Amém, queridos? Então, nós vamos recolher esse mês. E quem não trouxe, né, ainda, pode trazer durante o mês todo aí. E domingo agora é ceia. Se você puder trazer na ceia, melhor ainda. Amém? Amém. Então, gente, lembrando, domingo, Santa Ceia do Senhor. Jesus disse: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Nós precisamos levar isso a sério. Amém, queridos? Participe da ceia do Senhor, esteja em comunhão com Ele. Então, domingo, Santa Ceia. E, além disso, eu quero lembrar que dia 18 de novembro, é um sábado, nós teremos o segundo culto jovem aqui da igreja. Amém, queridos? Vamos começar a divulgar agora, né? O Rolf não pôde estar aqui, mas domingo ele vai falar também. Vamos divulgar de forma maciça nesses 10 dias, né, que está faltando aqui para o culto, né? Agora é o momento realmente de divulgar nas redes sociais. Então, sem ser sábado agora, no outro, se não me falha a memória, exatamente, sem ser sábado agora, no outro, acho que é isso, né? É isso mesmo, sem ser sábado agora, no outro é o nosso culto de jovens. Então, todos os jovens que aqui estão, adolescentes, se prepare e convide alguém para estar aqui com você, porque vai ser bênção. Já no dia 22 é uma quarta-feira,
teremos o último culto de mulheres do ano de 2023, aleluia! Cada um melhor do que o outro ao longo desse ano, foi bênção demais. E para esse final de ano, para esse culto do dia 22, estará conosco aqui a pastora Francisca, esposa do nosso superintendente regional, reverendo Ivan Tobes. Vai ser bênção demais, amém, amém, mulheres? Amém, mulheres? Então vamos se programar, porque esse final de ano tem muita coisa boa acontecendo aqui na igreja. Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos agradecer a Deus por este culto maravilhoso que tivemos aqui nessa noite. Quem crê que Deus tem poder para reverter qualquer situação, por mais difícil que seja, levante a mão e diga amém. A ressurreição de Dorcas nos mostra isso. Então que você saia daqui renovado na sua fé e na sua esperança, crendo que coisas boas o Senhor tem para nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te bendizemos e te louvamos por tudo que o Senhor fez entre nós neste culto de milagres. Pai, nós acreditamos no poder da oração, acreditamos que o Senhor abriu os céus e o Senhor já liberou, Pai querido, uma unção de vitória, de milagres e de bênção sobre a nossa vida. E agora, após este tempo na tua presença, estamos voltando para casa. Leva-nos em paz, guarda a nossa vida. Aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão, que todos sejam abençoados. Consagramos a Ti o nosso fim de semana, que seja um tempo de alegria, um tempo de prazer, de felicidade na Tua presença. E se assim o Senhor nos permitir, que domingo possamos estar aqui na Tua casa para congregar na Tua presença, estar aqui em comunhão com os nossos irmãos e renovar a nossa aliança contigo através da ceia do Senhor. Muito obrigado, Pai, te agradecemos e te louvamos hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Estenda as mãos e juntos vamos receber a bênção apostólica. Você que está em casa também, estenda as mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Faz assim para o pastor orar. Boa noite, Deus abençoe você, um ótimo fim de semana e até domingo em nome